Bom dia para você que está aí assistindo, meu doutor. Estou chegando aos meus 60 anos com muita saúde e acredito que você de casa quer chegar na melhor idade também com muita saúde, disposição e mobilidade, certo? Para conversar sobre como podemos envelhecer ativamente, contamos com a presença do médico Dr. Flávio Noronha. Se durante o programa surgir alguma dúvida, é só apontar a câmera do celular para o QR Code na tela e enviar sua questão. Fica aí que a gente já volta. Envelhecer com saúde e disposição vem se tornando um assunto importante e precisa ser entendido que é diferente do que acho que ao chegar em uma idade avançada, a vida fica mais difícil. Não é bem assim. É nessa idade que a vida fica ainda melhor. Para apontar os caminhos, tenho o prazer de receber o Dr. Flávio Noronha, especialista com várias experiências em geriatria, gestão de saúde e atendimento domiciliar. Dr. Flávio é formado em medicina pela UNB, com especialização em geriatria e gerontologia pela PUC do Rio Grande do Sul, além de ser de MBA em gestão de negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Tem um extenso currículo de atuação na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e é fundador da Clínica Eluno, que foca em longevidade e bem-estar. Doutor Flávio, bem-vindo ao programa, meu doutor. É um prazer tê-lo aqui em pleno domingo. Muito obrigado, doutor Gutenberg. Para mim é um prazer poder participar desse bate-papo aqui nesse domingo, para a gente poder falar aí sobre envelhecimento saudável, né? Que é fundamental. Tá, Flávio, antes de mais nada, eu queria que você explicasse ou definisse para quem está nos assistindo o que é geriatra, que parece um palavrão, né? Poucas pessoas, pediatra tudo bem, mas geriatra, o que é geriatra? As pessoas não estão acostumadas com essa especialidade médica. Quem é esse médico? Esse é o médico que cuida justamente do envelhecimento, né? Todo mundo acha que envelhecer é só começar a procurar aí uma avaliação, um cuidado a partir dos 60 anos, né, 65 anos, mas na verdade é o que cuida desse envelhecimento mais saudável, né? Está muito ligado, claro, às doenças do envelhecimento, que há realmente uma grande alteração, né? A gente não pode esquecer que há alterações do corpo ao longo do tempo. A gente sabe que a partir dos 30 anos a gente já começa a ter envelhecimento de alguns órgãos. Então, a geriatria é justamente para poder tratar desse envelhecimento, para que se chegue bem lá na frente. E com qualidade de vida. Sempre. É porque a população está vivendo muito. É verdade a frase que diz que você começa a tratar o envelhecimento quando nasce, ou é exagero? Ah, não, é desse jeito. Nasceu, está envelhecendo. Todo dia, nós já envelhecemos aqui alguns minutos, né, nesse nosso bate-papo aqui, né? Perfeito. O atendimento domiciliar é uma prática que tem ganhado destaque nos últimos anos. Como você vê a importância desse serviço para a saúde e qualidade de vida dos pacientes, especialmente aqueles com doenças crônicas e que têm condições que requerem cuidados contínuos? Geralmente, os pacientes, já nessa fase avançada da vida, os pacientes a partir de 60, 70, 80 anos. A gente fala assim do cuidado domiciliar, a gente tem várias vertentes, e uma delas é a gente entender o que é um paciente às vezes acamado e o que é um paciente que precisa de cuidado domiciliar. Então a gente tem um paciente domiciliar que é o seguinte: saiu de uma internação de longo prazo, né? Ficou numa UTI, precisa de um determinado momento de um atendimento domiciliar, de um acompanhamento em casa, que é muito mais confortável do que às vezes ter que sair para um consultório, sair para um hospital, Então esse atendimento ajuda a manter aquela pessoa em casa num estado mais tranquilo, e esse cuidado evitando, claro, que tenha reinfecção ou que tenha outras complicações. E a gente tem os outros pacientes, claro, com doenças do envelhecimento, doenças crônicas, que a gente pode citar o Alzheimer, né? Então, que fica ali acamado e que precisa realmente de cuidados intensos de várias especialidades, além do médico, uma equipe multidisciplinar. Então, é fundamental, e ainda mais hoje que a gente, com essa questão de a gente viver cada vez mais, tem algumas doenças que estão surgindo por conta desse tempo de vida. Exatamente, que não é tão frequente, isso está acontecendo, não é porque aumentou a incidência, é porque você está vivendo mais. Isso, exatamente. Né? E aí, da importância do geriatra para administrar e prevenir e dar melhor qualidade de vida nessas situações. Bem, Flávio, quais são os casos mais comuns que você realizou no atendimento domiciliar, o que você realiza no atendimento domiciliar?
Poderia nos explicar como esses pacientes se beneficiam ao receber esses cuidados em casa, ter esse conforto de ser atendido em casa? O que a gente tem de extremo comum, a gente sabe que são as doenças, né, cardiovascular, cerebrovascular, né, o AVC, então que deixa uma pessoa ali acamada, com pouca mobilidade, então que precisa realmente desse cuidado. Então AVCs mais extensos, né, a gente tem o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. O isquêmico é o mais comum de todos, e aí a pessoa perde a mobilidade, então é um dos casos que a gente tem realmente com muita frequência. O outro agora, né, que se fala bastante, que é o Alzheimer. Então o Alzheimer é um quadro que, ao passar do tempo, é um paciente que fica acamado, que tem pouca mobilidade pela evolução da doença. E aí a gente precisa acompanhar, além, claro, dessas doenças, que são essas doenças que a gente chama de as doenças reumatológicas, né? Que aí tem uma esclerose lateral, que tem essa parte reumatológica, e tem uma parte neurológica, né? Uma esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA, que aí gera imobilidade. E Gutenberg, a gente vê os idosos que às vezes não tem, às vezes, um acompanhamento, aí começa a ter um quadro, principalmente as quedas são muito comuns, e aí tem uma osteoporose que está ali um pouco mais grave, tem uma queda, cai, não consegue levantar mais da cama, perde massa muscular, às vezes tem que passar por cirurgia, colocar prótese. Também é caso muito comum de acompanhamento domiciliar. A perda de mobilidade, de dificuldade de andar, se levantar, quando um paciente idoso tem uma lesão dessa que passa 30 dias acamado. Isso. A perda de massa muscular é uma coisa violenta, eles perdem força, não conseguem andar, aí tem que ir para fisioterapia, até que consiga retomar ali aquela autonomia que tinha antes de ser acamado, né? Os estudos, eles mostram que uma pessoa acamada, um idoso acamado, ele pode perder até 1% de massa muscular por dia. Você imaginou? Em 30 dias internado? A importância de tirar do leite e colocar para caminhar é fundamental. E fazer exame, fisioterapia, caminhada, atividade física diariamente, respeitando ali as limitações, para manter ou não agravar a perda muscular, né? A presença dessa equipe multidisciplinar é fundamental. Mas, tem uma coisa que eu acho importante, eu fiz pós-graduação em psiquiatria, e um dos módulos mais importantes que eu achei foi o de psicogeriatria. O que chama atenção quando a gente estuda a parte de psicogeriatria é a questão das demências. Eu não falo nem do Alzheimer, eu faço da demência senil. É aquele idoso, pai, mãe e tal, que começa a esquecer das coisas, mas é aquele esquecimento que você acha que é o esquecimento normal e fica repetindo, cobrando, às vezes deixando o paciente agitado, irritado, nervoso pela cobrança, quando na realidade isso é sinais já iniciais de uma demência leve, e se você não entender, você agrava mais ainda e piora mais ainda, porque deixa o paciente idoso mais ansioso por conta dessas cobranças. Hoje a gente Explica pra gente aí como é que é isso. Hoje a gente tem, porque o que mais conhecido é a demência de Alzheimer. A gente sabe que o Alzheimer realmente é a demência mais comum, essa perda de memória que é a mais comum. Mas a gente tem as outras. A gente tem uma que entrou agora, do Gutenberg, que é a demência causada pelo diabetes. Então, que pouco se conhece. E a gente tem um número de diabéticos muito grande, por conta de lesões ali, né, que são de vasos sanguíneos. Então, a gente também tem. A gente tem a demência senil, que realmente a demência senil é muito, mas lá o idoso, muito idoso, ali em cima, acima de 80 anos, que está relacionado com o que a gente chama de doença, né, mais pela doença vascular, que são pequenos AVCs ali que vai ter no cérebro. Que aí vai ter a fisiopatologia do diabetes, só que antecipa, né? Antecipa. Então, assim, a gente precisa ficar atento que existem outros tipos de demências. E aí eu posso até citar, né, uma vivência pessoal, que o meu irmão tem 56 anos e tem mais ou menos 2 anos que foi diagnosticado com uma demência de Alzheimer, que na verdade veio por conta de um transtorno de espectro autista, que não foi diagnosticado anteriormente, porque a gente não tinha não tinha esse diagnóstico como tem hoje, e a gente diagnosticou agora, e aí olha a relação com outra doença, né, a demência, né, com doenças anteriores, né. Então a gente realmente tem outros tipos de demência que não só a demência de Alzheimer. Perfeito. É uma coisa importante, até essas noções que eu falei aqui da psicogeriatria, essa orientação para não entender esses lapsos de memória,
é fundamental que se passe também para os cuidadores, para as equipes multidisciplinares, porque não basta o médico ter esse conhecimento. Se ele não preparar o cuidador, né, o cuidador às vezes termina piorando a qualidade de vida do idoso porque não tem esse conhecimento. Então a gente precisa também prepará-los para lidar com o idoso, né? Então, assim, um dos trabalhos é justamente, né, nos nossos trabalhos dia a dia, é justamente fazer com que a família e os cuidadores eles consigam compreender bem como é que funciona o adoecimento. Porque, por exemplo, a gente vai falar da demência, mas tem outras alterações de comportamento, mas quando a gente fala da demência tem uma fase, que às vezes é aquela fase mais agressiva, de não compreender bem as coisas, e aí acha que está todo mundo querendo roubar alguma coisa, o óleo, o dinheiro, a bolsa, e aí às vezes é uma fase até mais agressiva. E aí precisa fazer com que as pessoas compreendam de que, olha, isso a gente precisa criar uma estratégia para poder compreender e fazer essa distração para que esse paciente ele não tenha essa rejeição ou esse medo, né, que às vezes o cuidador começa a não compreender. Então é preciso colocar o cuidador no foco do entender que aquilo ali faz parte da doença do idoso. Não é o cuidador que está subtraindo alguma coisa. Aquilo é do imaginário do paciente. E às vezes isso causa problemas graves entre cuidador e família. E a família, às vezes, dependendo do estágio da alteração ali do comportamento, a família, ela olha aquilo que parece uma verdade, porque a história é tão bem contada e ela tem um começo, meio e fim com nomes, que aquilo ali é uma verdade absoluta. Deixei meu óculos aqui, desapareceu, fulano entrou. Fulano pegou. Daqui a pouco, quando levanta o lençol, tá lá onde botou dentro de uma gaveta, não lembrou mais e tal. E termina atribuindo ali ao cuidador, isso gera conflitos. Ou então diz que um vizinho também está querendo entrar na casa, né? Perfeito. Então, assim, a gente tem... Mas, Flávio, a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco, mas antes de dar um intervalo, vamos aqui às questões as questões das famílias que estão considerando o atendimento domiciliar para seus parentes, entes queridos. Como funciona o processo para que o paciente comece a ser acompanhado por uma equipe especializada? Esse processo aí, primeiro né, a família, geralmente, ela está vendo as alterações e aí passa por uma consulta. A consulta, ela consegue ver assim, a fase que o paciente está. A necessidade. E a necessidade, às vezes, de qual é o tipo de atendimento que precisa, né? Será que é só médico? Será que é um atendimento de uma equipe de fisioterapia, de fono, terapia ocupacional, nutrição? E aí, claro, também a questão dos casos, né? Que tem casos que já chegam mais agravados ou que acontece muito rápido, né? E a família fala, opa, a gente não dá conta de levar para poder sair de casa com ele, né? Colocar dentro do carro, ou às vezes precisa mobilizar uma ambulância, ou às vezes é muito esforço para poder tirar aquela pessoa de casa. Isso aí já justifica um acompanhamento domiciliar. Perfeito. Então, assim... Bem, você que nos assiste, tiver alguma dúvida, o QR Code nosso na tela, e mande sua dúvida, sua pergunta, que o Dr. Flávio retorna aqui no nosso próximo bloco para dar as explicações. Bem, nos aguarde que voltamos já. No bloco anterior, falamos como funciona o atendimento domiciliar, os tipos de cuidados que são realizados, além de falar mais sobre como podemos envelhecer de forma saudável e ativa. Você aí de casa que está assistindo o programa, surgiu alguma dúvida? Envie sua pergunta, é só apontar o celular para nosso QR Code aí na tela, que o Dr. Flávio vai responder. Dr. Flávio, tomando aqui o nosso segundo bloco, me diz uma coisa, qual a dificuldade que você tem, ou que o especialista tem, que o médico tem, de lidar com os pacientes em fase terminal? São situações mais delicadas de atendimento domiciliar. Como é que é isso? Como é que é o preparo disso? Essa é uma parte realmente que exige muito da uma habilidade muito mais pessoal, né? Uma habilidade muito mais comportamental, né, que chamam de soft skills, né, da gente poder compreender como é que vai lidar com aquela situação, porque um paciente terminal, a gente tem que aliviar sofrimento, aliviar dor, né, fazer uma série de alívios. Qualidade de vida, né? Uma qualidade ali no final da vida. E aí a gente precisa, um grande desafio é como é que eu vou conduzir isso, que tipo de medicamento é isso e como eu comunico isso para a família e também como é que eu comunico com o paciente, que a gente pensa paciente terminal, que ele não tem consciência. Mas a gente tem paciente que é terminal e que ele tem consciência e consegue tomar decisões.
Perfeito, isso é importante. Então, assim, como é que a gente comunica aquilo ali para a família e para o paciente? Para ele respeitar a autonomia, né? Os desejos, é importante que a gente comece a falar só com a família, e esquece de comunicar ao paciente que está compreendendo tudo. Uma demanda que deve ser frequente no caso do geriatra é quando ocorre o óbito, né? Como é que vocês orientam a questão da emissão do atestado de óbito? Né? Como é que é isso? É uma dificuldade que as pessoas têm quando tem óbito domiciliar. O óbito domiciliar, a gente tem 2 pontos, né? Então, assim, o primeiro ponto do óbito domiciliar é o seguinte. Primeiro, se você tiver uma equipe que está acompanhando o seu familiar em casa, é um processo que eu digo que é até um pouco menos burocrático. Por quê? Porque essa equipe, esse médico que está acompanhando, ele faz essa avaliação no domicílio, ele faz essa declaração, né? Preenche todo o formulário de declaração de óbito, e aí a família já pode realmente fazer todo aquele trâmite, né, do funeral. Já é uma preparação prévia. Já, então tem esse acompanhamento, né, com um médico, com uma equipe, é possível ser dessa forma, sem precisar acionar a polícia civil, bombeiro, absolutamente nada disso. Agora, se for alguém que não está sendo acompanhado por nenhuma equipe médica, por nenhuma outra equipe, aí é necessário acionar o SVO, né, que é o Serviço de Verificação de Óbito. Mas quando tem ali o geriatra que acompanha, é possível fazer essa declaração para poder, e aí isso também diminui todo um transtorno, toda uma dor, né? Dá mais conforto, inclusive, para a família naquele momento de maior sofrimento, né? É muito mais. E depois chegar alguém que já está acompanhando e que há toda essa confiança, né? Que está ali junto no dia a dia, né? Ajuda bastante. Bem, o atendimento ele envolve muito desafio, mas também existem momentos de alegria e superação. Conte de uma forma breve aí para a gente situações que foram marcantes do ponto de vista positivo, de alegria, de superação, em toda essa vivência sua. A gente tem uma série de ações que quando você está ali acompanhando alguém, né, no domicílio, e que quando a gente tem uma família que ela consegue estar mais conectada, que ela consegue entender o processo, que ela consegue colaborar e que isso diminui o sofrimento, isso realmente traz mais tranquilidade e traz um pouco mais de alívio. Geralmente existe um sofrimento muito grande, às vezes você tem famílias que têm muita culpa, mas quando você tem aquela família que chega, que está todo mundo junto, que tem uma harmonia, isso realmente eu falo que traz mais conforto para a gente como profissional, e traz muito mais conforto para o paciente também. Isso gera um elo mais tranquilo. Sabe, às vezes você sentar assim para tomar um cafezinho ali, né? Sem se sentir pressionado, você comer um pãozinho de queijo ali sem se sentir pressionado. Então, acho que isso é uma das questões que realmente que deixa a gente mais tranquilo no nosso trabalho e dessa compreensão de que a gente não é eterno, né? Isso. E o paciente está em estado terminal, mas ainda tem um certo nível de consciência, consegue interagir também, dar alguns momentos aí de prazer, de felicidade, de conforto até para a família. Inverte a coisa, em vez de a família confortar o paciente é que conforta os familiares, está ali próximo a perder aquele ente querido. Como é que é essa situação? Isso é comum isso? Tem um caso, não é comum, não é muito comum não, mas tem um caso bem interessante que eu falo assim que é um daqueles casos icônicos, que a gente foi avaliar um senhor com a esclerose lateral amiotrófica, né, com a ELA, e aí quando a gente chegou lá se deparou com ele, na verdade, num determinado estágio da doença, consciência, ainda com movimentos, apesar da limitação, e que ele só falou pra gente assim, olha, já li tudo sobre a doença, sei tudo, e o que eu quero é o seguinte, eu não quero que coloque nada, que faça nada, porque eu sei que a doença, o final da doença, quando você faz muita coisa, é muito sofrido, e eu não quero. E ele falava que numa tranquilidade imensa. E a esposa dele do lado ali apoiando, um filho que morava no outro estado veio para poder acompanhar também. E aí chegou um momento que ele mudou para um outro condomínio, e aí foi ali que ele acabou morrendo. Mas antes disso, o que ele fazia? Tem berg que ele fazia todo santo dia, ele ia para a casa de uma irmã dele que tinha uma área de jardim assim que ele conseguia ver o pôr do sol. Aí dali ele tomava
3 Heineken, não estou fazendo propaganda de cerveja. Contemplando e tomando Ficava ali, tomava 3 Heineken que ele falava, que era a cerveja preferida dele, e dali ele contemplava ali o pôr do sol. Aí ele falava que às vezes ele fazia uma leitura, escutava uma música, alguma coisa assim, e depois voltava tranquilamente. Aí quando ele morreu, foi feita uma festa, um samba, um pagode, muita música, Heineken. Então, se isso já é alguma coisa, se te chamar para fazer propaganda da Heineken, eu quero participar. Né? Pronto, já vamos, tá verdinha. Aí fizeram essa celebração dessa passagem dele e reuniu as pessoas. E isso né? Porque ele era consciente e essa consciência permitiu tomar essa decisão. Outra questão importante que você, como geriatra, deve enfrentar é situações de ortotanásia, de eutanásia. Vocês enfrentam isso? A questão da eutanásia, eu falo que eu não tive nenhum caso que se quisesse assim, a pessoa quisesse, falasse, olha, faz aqui as coisas que eu não quero mais ficar por aqui, que eu estou sofrendo muito. Não, nenhum caso assim, né? Então, assim, ortotanásia também, de alguém querer, né? A distanásia, a pessoa querer, alguém querer fazer a mais, né? E vamos diminuir o tempo, né? Esclarecer para quem nos ouve, a ortotanásia é quando o paciente não quer mais viver e não quer mais tratamento, né? Quer deixar que a doença evolua naturalmente. A eutanásia é quando você interrompe, né, o ciclo da vida. Isso. E a distanásia é quando se insiste em manter um paciente em estado terminal a todo custo, usando os recursos tecnológicos, avanços da medicina que não vão mais prolongar a vida e, na maioria das vezes, são inacessíveis, caros, e se teima ali em manter aquele sofrimento que, às vezes não, aumenta o sofrimento do próprio paciente e da própria família, né? A distanásia, que é o mais comum, né? Que aí é aquela coisa da insistência da família, né? Vamos lá, vamos vender a casa, vamos vender o carro, vamos pegar tudo para a gente poder levar para um local. É uma coisa difícil de se comentar, mas na prática isso ocorre, né? Ocorre com muita frequência. Então, assim, a gente tem muito disso e aí poder falar com a família que calma, vamos devagar, né? E aí, às vezes, isso tem muito a ver também, porque o paciente terminal tem alguns momentos que ele dá uma melhora, né? E aí a família termina achando que ele vai ter uma sobrevida maior, quando na realidade a gente sabe você tem que administrar, tentar mostrar que Gutenberg, às vezes a gente tá no final mesmo, né? E a gente tem famílias, às vezes, que vêm com muita culpa. E aí eles querem fazer mais e mais e mais, que talvez aquilo alivie algum tipo de culpa, entendeu? Então, assim, a distanásia a gente tem de querer sempre prolongar mais e mais e mais e mais e mais, né? E achar que tem alguma coisa a mais para poder ser feito. E aí esse é o nosso papel, né? De tentar auxiliar para que essa busca incessante, ela tenha um pouco de racionalidade, né? Que a gente sabe que o emocional, ele acaba dominando, né? Mas aí nosso papel juntar, né? O racional e o emocional para levar o melhor, né? Naquele momento. Flávio, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas vamos falar agora de longevidade, né? E qualidade de vida. Longevidade e bem-estar. O que é viver muito com qualidade de vida, com autonomia, com independência. Quais são suas orientações? Né? Como é que os pacientes têm acesso ao geriatra na Secretaria de Saúde? Porque o número de geriatras na Secretaria de Saúde é ínfimo. Nós temos dificuldade nos dois extremos, falta pediatra e falta geriatra, né? Você tem o quê? 4, 5 geriatras só na Secretaria de Saúde, como é que é esse acesso? Mas a gente precisa de sua orientação para que você que está envelhecendo, aliás, nós estamos envelhecendo, como é que nós vamos conseguir envelhecer com qualidade de vida? Nós estamos envelhecendo todo dia. É a sua missão. Nós estamos envelhecendo todo dia, né? Então, assim, para o acesso, né, ao atendimento de geriatria na secretaria, geralmente de saúde, se faz pela regulação, né, pela indicação ali, algum médico, principalmente da unidade básica de saúde, ele observa essa necessidade e ele costuma fazer, ele que faz esse encaminhamento. Mas nós temos geriatra suficiente para isso? Não, a gente tem uma falta, né? Na verdade, a gente tem uma... é o caos também na geriatria. É o caos, a gente tem essa dificuldade de acesso, né? Então, esse é o caminho. Agora, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu quero, de uma forma
objetiva, o que é que você aconselha para quem está nos assistindo ter um envelhecimento com qualidade? Boa alimentação é o bom e velho clichê, que é a boa alimentação, atividade física, fortalecimento das pernas, fazer musculação. Espiritualidade é fundamental, os estudos já comprovam que a espiritualidade ela ajuda a viver bem e viver melhor. Então você acreditar em algo maior, estou falando de religião, não estou falando de religião, mas estou falando de espiritualidade. E a outra coisa é sociabilidade, mantenha-se sociável. Então participa dos grupos de amigos, das festas, aniversários, conviva com as pessoas para poder trazer essa longevidade, porque o grupo, ele sempre se ajuda. Deixo até a dica aqui de uma série no Netflix, que é a série das Zonas Azuis, uma série fantástica que fala justamente sobre isso, que traz um estudo sobre, na verdade, felicidade ao longo de praticamente 70 anos, que fizeram o estudo em Harvard, e aí eles trazem isso aí, que é falar sobre longevidade. Falar sobre felicidade é falar sobre longevidade. Bem, Flávio, chegamos ao final do nosso programa e gostaríamos que você deixasse o seu contato para que as pessoas que nos assistem e eventualmente se interessem pelo seu trabalho consigam lhe acessar. E agradecer a quem nos assiste, lógico. Então, quero agradecer a oportunidade de a gente poder falar aqui de longevidade, de viver bem, de cuidado do dia a dia da saúde. E para me encontrar é fácil, tá? Tô lá no Instagram, no @dr.flavionoronha. Flávio Noronha também lá no YouTube. Também é www.flavionoronha.com.br, também tô lá. Pronto, é isso. Beleza, obrigado, Flávio. Obrigado a você aí de casa que ficou até o final do nosso programa, Meu Doutor, que é exibido todos os domingos a partir das 10h30 da manhã, aqui na TV Brasília, canal 6. E aí você também pode assistir os programas anteriores no nosso Instagram, no YouTube, @meudoutorbsb. Já falamos sobre Alzheimer, saúde bucal, doenças respiratórias, obesidade, oncologia infantil, saúde da mulher, entre outros. Até o próximo domingo, às 10h30 da manhã, na TV Brasília, canal 6. Um forte abraço.